Governo americano quer Nicolás Maduro preso. É isso mesmo, o governo americano quer Nicolás preso. Mas calma aí, é Nicolás Maduro. Ele aumentou agora a oferta de 50 milhões de dólares para quem tiver informações, né, que levem à prisão do Nicolás Maduro da Venezuela. Vamos ver. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the Estão falando que querem oferecer 50 milhões de dólares aí para quem tiver informações, né? Essas informações aí do Departamento de Justiça norte-americano. DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself. Eles têm provas aí que tem muita cocaína envolvida aí, né? Então acusam ele também como traficante de droga. E é por isso um dos motivos que eles estão oferecendo aí 50 milhões de dólares para quem tiver informações. Which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over 7. Ela fala aí que tem muita transação de cocaína misturado com fentanol e que está tudo sendo levado para os Estados Unidos. Então é isso aí, eu não vou continuar nessa reportagem, porque está tudo em inglês, teria que ficar traduzindo palavra por palavra, e tem outros assuntos aqui que a gente gostaria de comentar. Então, deixa eu buscar outro vídeo aqui, porque essa semana teve muita confusão aí na Câmara, né, com os deputados, com os vereadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, aquela confusão que vocês estão acompanhando aí e que eu não preciso nem falar o que é, vocês já sabem. Mas eu tenho aqui uma teoria, eu fico pensando aqui umas coisas, entendeu? Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas veja bem, isso para mim parece tudo um grande circo. Por que eu falo isso? Porque nunca dá em nada. Eu já falei em vídeos anteriores. Eles podem fazer isso, podem fazer aquilo, junta os deputados todos. Vai lá o homem com a caneta e bum. Entendeu? Vamos pressionar lá o presidente da Câmara e tudo. E do Senado. Mas ele está na mão do Moraes. Vocês ainda não entenderam o que é? O que está acontecendo? Vocês ainda não sacaram que numa ditadura eles fazem o que querem. Alexandre de Moraes vai dobrar, triplicar, vai fazer o cacete a 4 e não vai arregar. Você não vê o Maduro lá? Acabei de falar aqui, estou oferecendo 50 milhões. O cara é traficante de droga, faz o que quiser. Ele também tem lá o Congresso, né, os deputados e tudo lá, né, os que votam, né, nele e tudo. E aí? Ele está no poder há quanto tempo? Ele cismou, bateu o pé e está lá. Se o Alexandre de Moraes começar a bater o pé e dizer daqui eu não saio e todo mundo tem que obedecer e é isso aí. Seguir o exemplo do Maduro. Deus, meu irmão, eu não quero que isso aconteça, obviamente. Mas se ele fizer isso, entendeu? Não vai ter muita opção não, a não ser uma invasão mesmo pelos Estados Unidos. Porque
Sozinho o brasileiro não consegue. Ou vocês acham que consegue tirar esse pilantra daí? Esse violador dos direitos humanos? Esse criminoso daí do poder? Não tiraram o Maduro, ele está lá até hoje. Quantos anos isso? Não é? Então vocês têm que prestar bem atenção. Então essa coisa desses deputados, é bom, isso é opinião minha, né? Essas coisas de deputado, ficar falando isso, por daqui vão juntar votos, tantos votos, 80 votos, 100 votos, vão juntar o Centrão, vão juntar não sei mais o quem, esse partido e aquele. E me parece um grande circo, porque se o homem cismar, e se ele decidir lá, chegar, ó, vou dissolver o Congresso, nada disso que vocês estão fazendo aí é legal. Aí aperta o Mota, aperta não sei mais de quem, outro. Eu falei, não vai rolar. Entendeu? Eu caço vocês todos. E aí? Vamos fazer o quê? E se ele imprimir talvez uma lei marcial lá? Né? O Lula fala assim, o Alexandre Matos fala, olha, estamos aqui agora em estado de sítio, né? Estão aí, tá tendo um conluio aí no Congresso e tudo, e a gente não vai tolerar esse tipo de manifestação. Então, estamos em estado de emergência. Em estado de emergência, o Lula faz o que quiser. Dá todo o apoio para o Moraes. E aí, vai fazer o quê? Aliás, vocês sabem que foi a mesma coisa que Zelensky fez na Ucrânia? Era já para ele ter saído, o mandato dele já ter acabado e tal. Ele decretou estado de emergência e tá lá e faz o que quiser. Tá certo ou tá errado? Não sei. Ele acha que tá fazendo o melhor pro povo dele, né? Então, pensem bem nisso. Eu, sinceramente, nesses casos, eu sou pessimista. Tomara que eu esteja errado. Mas eu sou pessimista nisso aí. Eu acho que esses movimentos da direita, desses deputados todos aí, faz isso, faz aquilo, e senta lá na mesa e diz que não vai ter votação, não vai ter trabalho. E se a esquerda fizesse a mesma coisa que eles? Isso também não é muito democrático, na minha opinião. Apesar de estarem certos, né? Mas na ética, na verdade, não estão. Porque se você toma lá e não deixa ninguém fazer, se acorrenta tudo lá, os esquerdistas fazem o tipo de coisa que os esquerdistas também fazem, né? Eu não acho que é por aí. Mas, enfim, isso é a opinião minha. Mas, então, vamos lá ver o que o Paulo Figueiredo fala sobre isso. A opinião dele sobre aqui. Vamos botar aqui no começo, vamos achar o vídeo dele aqui. E essa transação que foi feita, essas descobertas, né, das transações financeiras aí, bancando a rede de esgoto da Globo, né, e todos esses problemas que estão acontecendo. Vamos ver aqui a opinião dele. Só um momento. Enchendo a burra de dinheiro com dinheiro americano. Por isso que esses caras abraçaram o combate à desinformação. Falamos ontem da Globo. E aí vem Barroso me falar de soberania nacional. Isso não é atentado à soberania nacional. O senhor dando palestrinha em inglês, tirando onda com a censura que você fez no Brasil com dinheiro do contribuinte americano. Não deve ter o menor problema. Vocês sabem a opinião sobre essa coisa, desse papinho, né? Babaca aí da esquerda de soberania, essa historinha. Já conversamos isso a respeito disso em outros vídeos. Mas vamos lá. O TSE fazer tanta parceria com instituição diretamente financiada pelos Estados Unidos. Quem conduziu a política externa e, no final das contas, a política eleitoral do Brasil foi Joe Biden. Não, mas aí não era interferência, não. O problema é o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro buscando punição para o juiz pseudo-violador, o pseudo-juiz violador de direitos humanos. É muito dinheiro americano, cara. Os caras tinham um grupo de WhatsApp com o único propósito de censurar postagem e falas de pessoas como você e eu. Eu vou repetir, o Tribunal Superior Eleitoral do Barroso fez parceria com a agência financiada por uma nação estrangeira para decidir o que podia ou não ser dito na internet, o que era verdadeiro ou não.
Você e eu não tô nessa não. A mim não vão censurar mesmo. Não tem como. Tô pagando pra ver. As pessoas do Brasil tiveram seus direitos constitucionais violados com base nesta ação criminosa do Barroso. Pessoas foram censuradas com base nisso. E ele se orgulha dizendo: desmantelamos as milícias digitais em conluio com a Polícia Federal. Então, aquela farsa, né, que a gente já sabe da rede de esgoto. Mas vamos ver como é que esse conglomerado de, de mídia, de jornalismo falso, como é que isso foi orquestrado. Vamos ver, tem um vídeo aqui que explica isso muito bem. Só um momentinho, deixa eu encaixar o vídeo aqui para vocês. Só um momentinho. Deixa eu botar aqui no ponto. Vamos lá? Vamos lá. Assistir isso aqui. Meus amigos, vejam o maior e mais organizado cartel midiático de que já se teve notícia. Criado no período pré-eleitoral de 2022, a Abrage, presidida e dirigida pelo jornalista Guilherme Amado. Redes Cordiais, fundada e dirigida também por Guilherme Amado. Mind, dirigida por Preta Gil. Instituto Vero, fundado e dirigido por Felipe Neto. Sleeping Giants no Brasil, fundado por Leonardo Leal. First Draft, fundada pela britânica Claire Wardle. IFES, dirigido por Máximo Zaldivar. E Open Society, fundada por George Soros. Todos, direta ou indiretamente, financiados pela USAID, dirigida por Samantha Power, uniram-se com o propósito de pautar e dominar o discurso, produzir narrativas e silenciar os divergentes. Vejam só, né? Um deles aí, o tal do Felipe Neto, né? Encheu o bolso de dinheiro da USAID. A Preta Gil também. Visando manipular a opinião pública para obter um resultado que lhes fosse favorável no pleito eleitoral de 2022. Tudo sob a supervisão de quem deveria opor-se a tal feito. O detalhamento dos valores recebidos estão disponíveis no portal de transparência de gastos do governo americano, usaspending.gov. Guilherme Amado é um antigo e notório desafeto de Bolsonaro. Na internet há farto material que o comprova. São inúmeros ataques e acusações infundadas que demonstram claramente a sua aversão a ele. Aversão tamanha que lhe inspirou um livro intitulado Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. Lançado exatamente 5 meses antes das eleições de 2022. Vale dizer que o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso devido a uma falsa alegação deste jornalista, segundo o escritor Glenn Greenwald. Todos sabem que Guilherme Amado é um histórico e notório detrator mordaz e contumaz de Bolsonaro. E o que o Felipe Martins passou por causa disso, né? São uns canalhas mesmo. Que nem todos sabem é que Guilherme é cofundador e diretor das Redes Cordiais, também dirigindo a Abrage no período eleitoral que restou desfavorável a Bolsonaro. O mais intrigante é que nesse mesmo período, tanto as Redes Cordiais como a Abrage receberam financiamento da USAID, antes da nova administração americana expor todo o escândalo envolvendo essa agência. A agência Redes Cordiais já treinou mais de 264 influenciadores, alcançando, segundo o próprio site, 209 milhões de seguidores. Que coisa, hein? Influenciaram esses caras todos, meteram a mão no dinheiro do povo americano, do pagador de imposto americano, através dessa USAID, encheram o bando de dinheiro e fizeram a cabeça, lavaram a cabeça de 209 milhões de seguidores dele. Totalmente se chama nos Estados Unidos de brainwashing. É uma pouca vergonha. Acho que podemos deduzir o que fez essa agência com todo esse alcance durante o período que antecedeu as eleições de 2022, sob a direção de Guilherme Amado. É público e notório que a Abrage lidera o projeto Comprova, que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação. Um poder e tanto.
Todo esse poder, todo esse conglomerado midiático, assim como a agência Redes Cordiais, estavam sob a presidência e direção de Guilherme Amado durante o período que antecedeu as eleições de 2022. O projeto Comprova foi elaborado por Claire Wardle, da First Draft, ligada à IFES, fundação também patrocinada pela USAID. Os pormenores dos valores repassados à Abrage e ao IFES estão disponíveis no portal de transparência dos Estados Unidos, USAspending.gov. Só há 3 dias das eleições de 2022, essa associação recebeu da USAID mais de $71 mil. Enfim, meus amigos, estamos diante do maior e mais organizado conluio midiático para destruir um só homem e tudo o que ele representa. Se somos incapazes de nos indignarmos com tudo isso, já estamos mortos por dentro. Mas é incrível, né? Eu vou dizer para vocês. É uma coisa incrível. Então, vocês veem essa teia de quanta gente corrupta, nojenta, gente sem caráter, gente ruim, né? Gente olho grande, só pensa no dinheiro, só pensa nos, né, o que eles vão receber de volta. Não venham me dizer que tem alguma pessoa aí que ame o Brasil, que esteja por trás dessa trama aí. O que faz pelo bem dos brasileiros, ou por bem do povo, ou que sejam humanitários. Não é possível uma coisa dessa. Ok? Bom, vamos aqui ver um outro vídeo que fala a respeito disso, né, que é uma situação grave, né, do Mário Frias e o que foi exposto pelo Mike Pence, que são as farsas, né, financiadas pelo governo Biden para manipular as eleições no Brasil. Vamos ver aqui isso aqui. Só um momentinho, deixa eu botar aqui o vídeo no ponto. Vamos lá? Olha só. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro que recebeu muito bem pra destruir a vida desse país, foi a TV Globo. Então desliguem esta porcaria. Mike, de acordo com o que você apresentou aqui nessa comissão, fica muito claro que houve um movimento de financiamento de um sistema, de um modelo que pretende se perpetuar no poder e nas suas ações calar as vozes dissidentes. Todos nós aqui sabemos, presidente Felipe Barros, deputado Marco Feliciano, a importância para o povo brasileiro da ascensão de Jair Bolsonaro para esse país. Ele representa a voz do povo, por isso foi eleito. Porque esse sistema foi pego de surpresa. Fica muito claro, então, que a partir da sua exposição, que o governo Biden promoveu uma interferência direta na democracia brasileira, não só através da USAID, mas também com treinamentos específicos para ações de destruição de movimentos populares. Isso tudo armado pelo Barroso, né? Que tem escritório nos Estados Unidos. A esposa dele trabalha lá. Então, olha só que coisa incrível. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Vejo também muito claramente o posicionamento da mídia. Agora talvez algumas pessoas acreditem e passem a entender por que criticamos a Globo. Nesse documento fica muito claro a participação da Globo na tal desinformação, esquecendo movimentos, apagando, suprimindo informações de movimentos legítimos, de brasileiros legítimos e colocando nas páginas dos seus noticiários, na boca de seus blogueiros, de seus jornalistas, algo que está muito distante da verdade. Então, vocês já notaram também, vocês estão vendo aí, quantos jornalistas da Globo já estão sendo demitidos. Vocês não acham que tem coisa a ver aí, não? O governo americano já está de olho na Globo. Estão olhando eles de perto, estão monitorando. Então, é uma coisa que vocês podem perceber. Isso aí vai dar ruim, entendeu? Não pode saírem ilesos dele, né? Desses graves. Para mim é tudo criminoso, é tudo bandido. E
como é que o pessoal, né? Como é que a população, como é que o povo em geral vai saber dessas informações? Ela vai saber dessas informações nos canais como esse aqui, como Babilônia Desvarada, como o Paulo Figueiredo, como a Bárbara Te Atualizei, como vários outros canais na internet, através da internet. Porque se depender da mídia regular, você já viu o lixo que está aí. E as pessoas não sabem, estão sendo lavadas cerebralmente, entendeu? Sem o mínimo desconfiar. E eles tratam. Quanto mais eles mantêm o povo ignorante e cego, mais fácil de dominar. Então, vamos lá. Mike Benz, muito obrigado pela sua coragem, pelo seu trabalho aprofundado. Essa comissão agradece. Continuaremos aqui, a partir destes documentos, a buscar as alternativas legais para que isso possa só não ser exposto, mas também com que essas participações sejam esclarecidas e punidas dentro de um verdadeiro processo legal e não o que se vive no Brasil hoje. E um recadinho para a população do Brasil. Vejam em que posição está a TV Globo para a situação que vive o Brasil hoje. Analisem de fato cada depoimento, cada notinha de jornal, cada pessoa cancelada, cada pessoa que está presa, pessoas humildes, senhoras de idade, com penas absurdas, menores do que penas para estupradores, traficantes. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro que recebeu muito bem para destruir a vida desse país, foi a TV Globo. Então desliguem esta porcaria. Obrigado. Canalhas, né? É uma coisa impressionante. São canalhas, e não tem outra palavra, para descrever isso. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. E tem mais por aí, né? Vamos ver aqui um outro detalhe sobre isso aí. Deixa eu aqui ajustar aqui um vídeo para vocês. Vamos ver aqui mais sobre esse assunto. Botar no ponto. Assunto agora é a interferência no processo eleitoral brasileiro. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, acusou a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, de usar uma ONG para interferir nas eleições presidenciais do Brasil em 2022. A denúncia foi feita hoje para o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deputado federal Felipe Barros. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora, o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira. Tá falando dessa questão de soberania, né? É um papinho fiado. Aí, tá escrito ali, entendeu por que Bolsonaro pediu o artigo 142 da Constituição? 1. STF de Lula descondenou o ladrão. 2. TSE de Lula recorreu aos Estados Unidos e deu golpe. Então essa história de golpe, na verdade quem deu foi a esquerda. 3. A CIA de Biden pressionou Bolsonaro a aceitar. Bolsonaro pediu análise do 142 da Constituição. Forças Armadas arregaram, Barroso confirmou isso. E 6. Só o Trump poderia limpar toda essa sujeira. E é o que está acontecendo, né? Quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro. Segundo Mike Pence, a operação envolveu o Fundo Nacional para a Democracia, ligado ao Partido Democrata, e teria sido usada para favorecer Lula e prejudicar Jair Bolsonaro. Pence afirmou ainda que entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos ao Brasil por meio da agência americana, que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. Vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos.
Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Mike Pence também denunciou a participação do Grupo Globo no esquema de censura. Essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed. Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Então a Globo usa o fato ou boato em parceria com o programa certo americano. E o fato ou boato foi desenvolvido pelo US company a empresa americana Midan, como vimos, é o CEO dela, orgulhou-se do fato de que eles fizeram com que a eleição fosse mais direcionada por Lula, mais inclinada por Lula, por conta do dizendo que o Bolsonaro estava trazendo má informação. Então todas as empresas brasileiras estão utilizando isso para o fato ou boato. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midan está fazendo? A Midan está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram a afirmação de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Agora a gente vê essas coisas também lá de trás, anos atrás, está tudo aparecendo. A sujeira está tudo aparecendo agora, olha aí. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Queria te ouvir, assim, nessa primeira rodada, o que mais te chamou a atenção dessa apresentação do Mike Pence? Paula, primeira rodada, né? Porque, olha, o Gilmar Mendes, nós mostramos ele dizendo sobre nações sérias. Em qualquer nação séria, o dia de hoje, o que Mike Pence apresentou hoje em uma das casas legislativas do país, cairia como uma bomba em nações sérias e medidas extras, drásticas, constitucionais seriam tomadas em relação ao que foi apresentado hoje. Paula, eu confesso que eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa. O Mike Pence, ele trouxe tanta coisa que nós discutimos já há alguns meses aqui, inclusive na Revista Oeste, em artigos aqui no Sem Filtro, desde fevereiro deste ano, quando o Donald Trump colocou o Elon Musk à frente do DOGE, do Departamento, né, de Contenção de Gastos nos Estados Unidos, e o DOGE, uma das primeiras ações do DOGE foi exatamente colocar o dedo ali na USAID. E aí foi um escândalo de proporções históricas, talvez nunca vistas na história dos Estados Unidos. Bilhões e bilhões e bilhões do pagador de impostos, dos pagadores de impostos nos Estados Unidos, sendo desviados para programas que não tinham absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, mas além, programas de censura. E num desses programas de censura, aqui no Brasil. E aí tem acordos com ONGs aqui no Brasil, ONGs ligadas ao TSE, A gente viu isso antes no vídeo anterior, né? Olha, a quantidade de documentos apresentada hoje pelo Mike Pence, eu recomendo à nossa audiência com calma. Hoje, amanhã, durante o fim de semana, entre no perfil do Mike Pence e vocês vão ver ali todas as provas. Nós estamos falando de Joe Biden, de CIA, de TSE, de USAID, de Barroso, né? Porque nós temos, inclusive, um vídeo do ministro Barroso no passado, se gabando de ter salvo a democracia com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos da América. Vamos ver, Ubinha?
E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Eu acho que isso teve algum papel, né? Bom, Paula, nessa... Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tanta sujeira, é tanta sujeira. Enquanto isso, eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui, que a gente fica chocado. A gente fica chocado, eu tô chocado. Eu não tenho nem palavras para descrever, né? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui muito importante. Só um momentinho. Tá aqui um caso de tortura, né? É um caso de tortura. Deixa eu botar aqui. Interferência direta na democracia brasileira, não só através da USAID, mas também... Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Essa daqui é a Juscelene Costa. Ela tem 62 anos. Ela é presa política de 8 de janeiro. E ontem à noite, né, segundo o Marco Antônio Costa aqui, foi brutalmente agredida por outra detenta após revelar o motivo de sua prisão. Alexandre de Moraes é o responsável direto por esse tipo de abuso. Ele que mantém os brasileiros presos. Então, é o que eu digo para vocês. Não tem... Enquanto essa confusão toda e esse tipo de coisa acontecendo. E aí, continuando na Babilônia desvairada, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a deputada lá, né, que foi e deu um peteleco não, deu um soco nas partes íntimas do Nicolas Ferreira, que o bicho até riu de 4. Deu-lhe uma catucada lá naquele lugar. Ele até mesmo falou, ainda bem que ele já fez a segunda filha, porque de repente ele ia ficar num estado, mas acabou tudo bem. E ela acabou aí confessando, tem um vídeo dela aqui, onde ela dá risada desse evento. Vamos dar só uma olhada. Continua. Aqui abre os trabalhos. Camila, como está a camisa? O vídeo aqui parece que travou, né? Mas ela tá aí, foi essa daí mesmo que vocês viram aí. É deputada do PT, ou pelo menos petista, né? E cometeu esse ato aí. Vamos ver se alguém prende ela, porque qualquer agressão desse tipo a um deputado, isso é caso de cadeia na hora. Qualquer outro lugar do mundo, se fizer isso, pelo menos acho que na maioria dos países do mundo, a pessoa vai preso na hora. Se fosse nos Estados Unidos, saía dali algemada direto para a delegacia. Pois é, minha gente, eu acho que por hoje isso é só. Ah, não, tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse vídeo aqui, ó. Vocês sempre, que eu sempre falei, e sempre fui contra a anistia, e o pessoal cai de pau em cima de mim. Como assim você é contra a anistia? Você não é patriota e não sei mais o que. Você é vermelho, você é de esquerda, você é contra a anistia. Gente, eu já expliquei isso 10.000 vezes e vocês não entendem por que eu sou contra a anistia. Eu vou dizer mais pela última vez. Eu sou contra a anistia
porque não deveria existir anistia. Anistia para quem comete crime. Se você não cometeu crime nenhum, você não tem que pedir anistia nenhuma. Zero, isso não existe. Mas é que vocês não entendem o que eu estou falando. Então vou botar aqui uma outra pessoa para poder explicar isso para vocês, porque eu já cansei de falar isso e o pessoal fica me chamando de esquerdista. Não cometeu crime nenhum. Tinha mais é que anular os processos todos. Aqui. Mas que anistia o quê? Não tem que ser anistia, tem que ser anulação de processo. Anistia é você perdoar um cara que cometeu um crime. Esse povo não cometeu crime nenhum. Tinha mais é que anular os processos todos e mandar os caras imediatamente para casa. Entendeu? Quem tá na cadeia e o governo tem que indenizar eles. A União Brasileira tem que indenizar esses coitados pelo que eles estão sofrendo. Lesão, né, que morreu. Lesão é impagável. Você vai indenizar como a perda de uma vida? Você paga o que for, mas você não, no fundo você não tem como pagar a perda de uma vida. E assim, a partir desse momento que tem todas essas informações, o que pode acontecer com o Brasil? De dentro para fora é muito difícil. O que vai acontecer é as sanções vão aumentar. E a coisa do Congresso agora ter fechado a pá? Eles estão fazendo a parte deles, eu acho que estão se mexendo, né? Será que vão conseguir? Sai um pouco do X, sai um pouco do Instagram, vai lá fazer obstrução, tá certo. Para de brigar, de ficar falando mal do Nicolas, do não sei quem, desse, daquele, parar com essa besteira. Sim. Ir lá e fazer o trabalho. Todo mundo se une e fazer o trabalho. Mas eu vendo como um cidadão comum, Faca, eu vejo uma sacanagem o presidente ficar parando lá um monte de processo contra alguns ministros. Ele tem esse poder mesmo de não querer pautar? Tem, mas vai sofrer as consequências. Bom, você já sabe a minha opinião sobre isso. Eu já falei aqui hoje. E por hoje é só. Então, não esqueçam, né? Obrigado, primeiramente obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Ficou um pouco longo, mas eu precisava expor essas informações aí para vocês. Então me digam, né? Realmente, põe o seu comentário aqui embaixo, dá um like, dá um joinha aí pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda o nosso algoritmo para que a gente possa alcançar mais pessoas, ok? Então, por favor, façam isso e a gente se vê amanhã. Tchau!